Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai ter oportunidade de ser edificado através das mensagens em áudio e você pode ouvir em qualquer lugar. Deus abençoe. Não deixe de curtir e nem de compartilhar, de ser bênção compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Beijo no seu coração. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, olha o que Paulo diz a Timóteo. Diz que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Deus nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, como foi aqui falado até pelo Guilherme, mas por causa da sua própria determinação e graça. Irmãos, Deus nos chamou para uma santa vocação, todos nós fomos chamados para fazer algo, fomos chamados para além de ser salvos. Já imaginou se Deus, o propósito de Deus fosse só nos salvar? Ele nos salvava e nos levava logo, né? Para que deixar a gente aqui nessa terra aqui, né? Mas Ele nos chama e nos dá uma santa vocação. A compreensão aqui é que todo discípulo de Jesus precisa ter, é que nós fomos chamados, fomos salvos para cumprir um propósito. Essa é a convicção que todo discípulo precisa ter, que ele foi chamado para alguma coisa, ele não foi chamado para ficar sentado. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, também diz assim, vamos ler juntos? Vocês, porém, ó, olha o para de novo aí. Ele nos fez geração eleita, sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Ele, para ficar sentado ouvindo mensagens maravilhosas e canções. Para anunciar, para uma santa vocação, sempre apontando para um propósito, para um destino. Nós não fomos salvos, irmãos, só para ficar usufruindo dos benefícios que o Evangelho nos dá. Hoje, irmãos, infelizmente, milhares de cristãos no mundo estão perdendo a visão espiritual. Estão perdendo a paixão, o serviço a Deus, perderam o temor. Como é difícil, irmãos, como é difícil. Esses dias eu estava conversando com um pastor, amigo, e ele estava falando que a igreja dele já não tem mais voluntários para limpar a igreja, né? Não tem pessoas contratadas para limpar a igreja, porque ninguém quer mais. Ele contratou uma empresa de conservação. Uma empresa que vai lá de pessoas que faz tudo na igreja. Eu sou do tempo ainda que faziam mutirão, lembra disso? Quem lembra? Mutirão, aquela comida que a gente ainda tem aqui, ainda está conseguindo ainda a gente manter. Aí no sábado a gente faz alguns mutirões aí para a obra. Mas, irmãos, não tem mais pessoas querendo servir. Ninguém quer pôr a mão lá no arado, não quer servir, né? Querem estar tudo pronto. Uma dificuldade a gente achar voluntários para a igreja da criança, uma dificuldade de a gente achar pessoas para servir. Estou falando de uma maneira geral. Paulo escrevendo à igreja em Corinto, uma igreja que era voltada, né? Se você já leu a carta de 1ª e 2ª que Paulo escreve aos Coríntios, ele é uma igreja voltada totalmente para as coisas mundanas. Muitos problemas aconteciam na igreja de Corinto. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, que ele diz, Paulo está dizendo, Coríntios, ele diz assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Ei, igreja, ele está falando, não fixe os olhos naquilo que vocês estão vendo, mas no que não se vê. Pois o que se vê é o quê? Transitório. Uma hora está aqui, uma hora não está mais. Uma hora está bom, uma hora não está mais. Mas
o que não se vê é o quê? É eterno. Então, aonde nós temos que gastar mais tempo, irmãos? Aonde que precisa ser o nosso investimento? Naquilo que nós precisamos nos gastar, onde que é? Nas coisas que se vê ou nas coisas que não se vê? Nas coisas que são terrenas ou nas coisas que são eternas? O diabo, irmãos, e esse mundo, né, é como uma doença silenciosa. Uma vez eu fui levar uma irmã no hospital, e enquanto ela estava sendo atendida, a enfermeira-chefe estava conversando assim com uma menina, e eu de ouvido, né, aquele ouvido da Baixada Fluminense, e ela está falando, a diabetes é uma doença silenciosa, e ela mata. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quem tem diabetes, às vezes, nem sabe. Até uma hora que agrava, e ela vai percebendo que está já no estágio, assim, perigoso. Por isso que é bom estar sempre fazendo, quem tem parentes que tiveram, né, diabetes, precisa estar cuidando disso. E eu fiquei pensando, o diabo e o mundo é como uma doença silenciosa. E ela vai levando a pessoa, o diabetes vai levando a pessoa a perder a visão. Não é isso, gente, ou não? A pessoa vai perdendo a visão, vai ficando doente, ela não está percebendo, e quando vai vendo, está perdendo a visão. E de igual modo, irmãos, o diabo e esse mundo, com tantos entretenimentos, né, que são até aos olhos humanos bons, ele vai fazendo a mesma coisa com muitos cristãos, ele vai, né, se envolvendo com tanto entretenimento, com tanto hobby, com tanta coisa, que ele vai perdendo a visão das coisas eternas. Ele vai perdendo a visão espiritual. E aí vem as brechas e a pessoa vai ficando cega aos poucos. Eu lembro, irmãos, eu fui líder de adolescente, e esses dias eu encontrei, lá em Belo Horizonte, uma pastora que é muito amiga, né? E ela estava falando, poxa, a juventude lá da igreja nunca mais foi a mesma, né? Porque passamos um tempo lá, eu e Patrícia liderando aqueles jovens, e foi um tempo assim muito bom, muitas recordações, né, Patrícia? E ela estava falando, e uma dessas meninas, que a Patrícia até viu um vídeo, falou, essas meninas não estão mais na igreja, não? E uma das meninas, que era uma menina assim, irmãos, assim, pensa numa menina assim, atirada no evangelismo. A Carol foi com a gente para o Paraguai, lembra, Carol? Levamos um monte de adolescente, e a Carol ficava assim, cara, eles são, né? Eles iam arrojados, e uma dessas meninas que foram era, eu não vou falar o nome porque está gravando, mas era uma menina dessa. Será, irmão, que você conhece alguém que trocou o amor de Jesus por outros amores? Que substituiu, né, o desejo de servir a Deus, e agora você olha e fala, como que pode? Essa pessoa era tão envolvida, essa pessoa era tão apaixonada por Jesus, e agora você olha, ela tem uma outra paixão, roubou o coração. Irmãos, o diabo faz isso, infelizmente, por mais que você não queira ouvir isso, ele faz isso, ele coloca outro entretenimento. Aliás, ele coloca um entretenimento, que Jesus não é entretenimento, Jesus é o nosso rei. O fato é, irmãos, é que nós precisamos diariamente combater os sintomas da falta de visão espiritual. Diariamente nós precisamos fazer uma análise e perceber se nós estamos ou não ficando cego, se é uma doença silenciosa em nós que está roubando a visão espiritual. Como nós fazemos isso, irmãos? Nós fazemos isso com as coisas mais básicas do reino de Deus, que é a leitura da palavra, que é investir no tempo a sós com Deus, que é jejuar, que é buscar a santidade, algo que não tem como negociar, é não transformar a graça de Deus numa graça barata.
Porque pelo fato de a gente ser alcançados pela graça de Deus, a gente acha que pode andar de qualquer jeito. Isso também é uma ilusão. Porque você acha que Deus entende, irmãos. Mas Ele vai vir um dia para julgar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Isso exige de nós, irmãos, uma santidade. Buscar se separar desse mundo. Então o diabo tenta o tempo todo tirar nossa atenção de Jesus, roubar os nossos olhos. Não tem uma canção? Uma vez que eu coloquei, não é isso? Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, não é isso? É isso que deveria ser, irmãos. Uma vez que eu coloco os meus olhos em Jesus, irmãos, tudo perde o valor. Nada mais me satisfaz. Porque agora eu entendo que Ele me tirou da morte, eu estava condenado à morte, eu estava numa fila para morrer, e Jesus foi lá pela sua graça, pelo seu amor, me tira de lá e fala: vem que você será o meu filho amado. A atenção que nós precisamos ter com isso, irmãos, porque senão, sem perceber, nós somos enganados por Satanás. A igreja, irmãos, perde o propósito. E se a igreja perder o propósito, se a igreja perder a visão espiritual, as pessoas que estão no mundo estão perdidas. Porque a voz profética nesse tempo ainda, mesmo com tantas falhas, mesmo com tantos problemas, ainda é a igreja. A voz profética nesse tempo ainda é a igreja. Paulo, escrevendo ainda a segunda carta aos Coríntios, diz assim, capítulo 4, verso 4. Ele diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Está dando uma microfonia bem pouquinho aqui, Val. E o que é o descrente? O descrente é aquele que deixou de crer. Infelizmente, irmãos, nós temos que pedir a Deus para a gente sair daqui nessa noite. Será que eu estou deixando de crer? Porque os descrentes, Paulo está dizendo, são as pessoas que estão ainda sem o conhecimento de Cristo. E ele está falando, o Deus desse século. Quem é o Deus desse século, irmãos? Satanás. O Deus ali está com D minúsculo, né? Ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam o quê? A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E como é que ele cega? Colocando pessoas que dão mau testemunho, que pessoas que não testemunham do Evangelho. E a pessoa, ser crente igual fulano. Mas ele não consegue mais enxergar a beleza, a glória de Cristo, porque o diabo cega ele. O diabo cegou o entendimento. E se os descrentes não conseguirem ver a luz do Evangelho, como que eles vão ser salvos? O que vai acontecer com eles, irmãos? Eles vão morrer sem a salvação. Não é isso ou não? O Paulo diz em Romanos, capítulo 10, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glória a Deus. Mas olha o que ele diz: como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Ou seja, se os crentes não falar, como que eles vão ouvir? Como que eles vão crer? E como ouvirão se não houver quem pregue? Está entendendo, irmão? Por isso que o diabo quer cegar a visão da igreja. Por isso que ele quer nos distrair, irmãos. Por isso que ele quer que a gente fique entretido aqui com um monte de coisa. Brincando de ser igreja. Brincando de fazer igreja. Para quê? Quanto mais entretenimento até dentro da igreja, mais ocupado a gente fica
e menos pessoas ouvem a palavra da salvação. Irmãos, eu não sei se você compreende como é necessário a igreja de Jesus fixar os olhos na visão espiritual. Como é necessário, irmãos. Você compreende que nós estamos numa luta espiritual para salvar pessoas? Olha um banco do seu lado aí. Tem aí? Menos uma pessoa aqui, mais uma pessoa no inferno. Isso precisa mexer com a gente, irmãos. Você pode falar assim: eu não tenho nada a ver com as pessoas, eu dou conta de mim. É isso que o diabo quer que a gente pense. Olha o que João, capítulo 4, verso 35, Jesus diz para os seus discípulos: vocês dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Os discípulos, intertido com o assunto da colheita. Vai ter uma festa aí, a colheita. Jesus diz: eu, porém, lhes digo, levantem, vamos juntos? Levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. É como se Jesus estivesse falando. Toda vez que eu olho para esse texto, eu leio esse texto, eu entendo uma urgência. Jesus está falando: tira os olhos do próprio umbigo. Para de olhar para as coisas que são só suas. Porque a colheita está aí, os campos estão prontos e vocês estão preocupados em trocar de novo de carro, trocar de novo a roda do carro toda hora. Ei, para de olhar somente para as suas coisas. Os campos estão prontos. É isso que Jesus está dizendo, irmão. Essa palavra ecoa até os nossos dias. Significa que nós, às vezes, estamos olhando para a direção errada. Não tem nenhum problema de você trocar de carro todos os anos. Mas não esqueça, irmão, de converter o dono da concessionária. De pregar para ele. Todo ano eu venho aqui comprar um carro porque eu quero ganhar você para Jesus. Aproveita, leva o meu e troca para mim também. Olhar humano, irmãos, esquecemos das coisas espirituais. Eu vejo Jesus aqui como se estivesse desesperado, porque se você conhece bem o contexto, ele acabou de falar para uma mulher, e a mulher está voltando com a cidade toda. Jesus, olha lá, levanta os olhos e vê, como que está vindo lá? Os samaritanos todos confiaram na palavra de uma mulher, que ela disse: encontrei o Messias. Às vezes, irmãos, é difícil mostrar para algumas pessoas o que é óbvio. Está tão óbvio na Bíblia, mas elas estão tão cegas que elas não conseguem parar de olhar na direção errada, estão olhando para as coisas erradas. Olha o que Jesus disse à igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 18, vamos ler juntos? Portanto, aconselhe que compre de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Olha o que Jesus está falando, irmãos. Está falando para uma igreja. Ei, vocês ficaram cegos. Vocês precisam de colírio. Vocês precisam ver. E essa palavra, irmão, serve para a nossa geração. Serve para nós. Se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais, irmãos, o diabo vai continuar cegando muita gente. A palavra mais usada, nesses dias, por pessoas que estão cegas espiritualmente, sabe o que é? Pastor, não tem nada a ver. E aí, está pregando o evangelho?
Estou aí testemunhando com a minha vida, sabe como é que é? Outro aspecto da cegueira espiritual é uma vida infrutífera. Uma vida infrutífera, irmãos, é aquela pessoa que desistiu dos perdidos. Irmãos, eu sei como é difícil, às vezes a gente está conversando com os líderes de célula, é difícil a gente, pregar o evangelho, as pessoas às vezes falam que vai, não vai, mas nós não podemos desistir, porque talvez você e eu sejamos a última ou o último obstáculo daquela pessoa. O obstáculo para ela não cair no buraco e morrer. O obstáculo para ela não ir para o inferno. O obstáculo para ela que ela não pegue aquele carro igual aqueles 2 jogadores que uma vida, mas um acidente no meio do caminho ceifou a vida deles. Nós não sabemos, irmãos, o dia de amanhã. Uma pessoa que está cega, ela entra sem perceber no modo sobrevivência. O que é o modo sobrevivência espiritual? Ela vem para a igreja, ou para a reunião da igreja, e fala, ai que bom, vou recarregar as minhas baterias. Você pensa se o seu celular dependesse de carga só no domingo? Você ia conseguir ficar a semana toda com ele? Se for iPhone, não consegue ficar nem 2 horas. Você pensa se você depender de carregar a bateria? Irmãos, nós deveríamos pensar totalmente ao contrário. Quando nós nos reunimos aqui como igreja, nós somos o quartel-general, sendo capacitado para enfrentar os obstáculos durante a semana, para resgatar os perdidos. Põe o capacete, vem aqui, aqui que eu vou receber de ferramenta essa semana, para que eu possa sair aqui e viver a igreja lá fora. Eu não me torno igreja quando eu entro nesse prédio. Eu sou igreja durante a semana, e quando eu chego aqui e junto com um monte de pessoas, aí explode a adoração. Porque eu já venho carregado, aí dá uma sobrecarga. Por isso que eu lembro dos discípulos que foram presos, foram castigados, e saíram, fizeram uma reunião de oração, e eles oraram pedindo, sabe o quê? Senhor, nos dá coragem para continuar pregando, depois de receber uma surra. E sabe o que acontece com aquele lugar, Meire? O lugar treme. Eu sonho que um dia esse lugar vai tremer, irmão, com a nossa adoração. Quando a gente reunir aqui, todo mundo carregadão, começar a louvar o Senhor, as paredes balançando, meu Deus. Uma vida infrutífera, irmão, perde pouco a pouco a visão espiritual. Aos poucos. Sabe que uma pessoa sai daqui fervendo e fala assim, hoje eu vou me afastar? Saiu quente, fervendo, cheio de Deus. Imagina, Vivi, saiu, vou me afastar. Não é assim, irmãos. Ela vai aos poucos negociando, parando de ler a Bíblia, parando de ler, ouvindo um monte de coisa que não é para ouvir, e aí, quando vai ver, está frio. No que depender de você, irmãos, a visão do reino de Deus vai ampliar ou vai diminuir? Só olha para a pessoa do teu lado assim, só olha. Entra na mente dela. Isaías 54, verso 2 diz assim, vamos juntos? Eu falei só para olhar, já tenho falando aí. Um profeta falando, eu já ouvi o teu pensamento, hein? Eu falei só para olhar e pensar. Vamos junto aqui? Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações, não impeça, estigue as cordas, firme as suas estacas. Irmão, escute uma coisa. Nossa falta de visão pode estar sendo um impedimento para que essas cordas sejam o quê? Esticadas. Que amplie. Porque se nós sairmos daqui nessa noite falando, não, eu preciso trazer mais um para Jesus, irmãos, as cordas vão ter que ser esticadas. Sim ou não? Sim.
Se tiver o dobro de pessoas aqui para ouvir a mensagem aqui, a gente vai ter que aumentar esse auditório. Então percebe, irmãos, nós precisamos remover aquilo que impede que as cordas sejam esticadas. Você já refletiu sobre isso? O que tem impedido você de ser um canal, ser aqueles que puxam a corda em vez de estar impedindo? Mesmo, irmãos, aquelas pessoas que são indiferentes. Eu estou aí, mas eu não ajudo, eu não coopero, mas o outro faz no meu lugar. O outro está fazendo lá, né? Ela faz tudo lá no meu lugar, tá bom, fica aqui sentado. O fato é que não fazer nada, irmãos, você também está impedindo que as cordas sejam esticadas. Porque um só puxando uma corda para esticar, a tenda não aguenta. Vai demorar mais tempo. Quanto tempo a gente está nesse banheiro aí para fazer? Tentando esticar essa tenda, essa cordinha ali. Quanto tempo, irmão? Se nós todos nos levantarmos como um exército, irmão, isso acontece aí de um mês, faz isso aí rapidinho. Faz rápido. Pastor, é ruim. É ruim? Quando a gente comprou esse prédio aqui, a gente comprou lá, fez o contrato, começamos a pagar. Irmãos, com um mês, uma pessoa foi para lá, foi fazer uma viagem de um mês assim, sumiu. Quando ela voltou, ela viu isso aqui pronto. Foi menos de um mês, os caras vieram aqui, cavaram o buraco, colocaram tudo isso aqui, acabou, resolveu, foram embora. E estava aqui, isso aqui em pé. Rápido. Só pagar, né? Rápido. Jesus, irmãos, disse a João, no capítulo 7, verso 9, olha o que ele diz: olhei e vi uma multidão tão grande. O nosso trabalho, irmãos, quanto igreja, é povoar o céu. Povoar o céu, irmãos. É levar o quanto de pessoas nós podemos para o céu. Ezequiel 37, Deus chama Ezequiel e mostra a ele uma visão. Ele diz assim, Ezequiel capítulo 37, verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado ao outro entre eles, e pude ver que eram enormes o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito seco, irmão, diga muito seco. Ou seja, não tem vida nenhuma. Está sequíssimo, em outras versões vai dizer, sequíssimos. Ele me perguntou, Deus perguntou para ele: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E o profeta respondeu: ó soberano Deus, só tu sabes. Ezequiel viveu, irmão, num período, só para a gente entender, um período muito difícil da história. Aqui eles estão no exílio babilônico. Existiam três profetas que pregaram, que viveram nesse tempo aí, que foi Ezequiel, né, Jeremias e Daniel. O contexto de Ezequiel aqui, Jerusalém está toda queimada, as casas destruídas, o templo destruído. Resumindo, o cenário era de caos, não era um cenário favorável. E exatamente quando o cenário, a situação fica difícil, é que muitas pessoas perdem a visão espiritual. Eu desanimei, estava tão difícil. Na pandemia, então, muita gente desanimou. Há um problema aqui, outro ali, meu carro quebrou, não sei o que, aconteceu isso. Aí eu vou colocando as desculpas e esses problemas vão roubando a fé e a pessoa vai desanimando. Eu já vi muita gente abandonar a presença ou trocar a presença de Deus porque as coisas não deram, né, não foram, melhor, do jeito que ela queria. Não aconteceu, estava animado. Humanamente, irmãos, falando, o cenário, a situação em que Ezequiel é levantado como profeta, é uma situação muito complicada. Mas Deus dá uma visão para Ezequiel. E não dá uma visão quando está tudo bem, dá uma visão quando está tudo dando errado.
E ele diz ainda: pelo seu Espírito, ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Enquanto a gente está, Senhor, me leva para um lugar abençoado, para eu tirar férias. Ah, Senhor, eu quero ir lá para onde você quer ir? Um lugar bom, né? Aí Deus vai e te leva lá para o vale de ossos secos. Oh Deus, não era isso que eu queria. Que oração, eu orei, o Senhor entendeu errado. Deus pegou Ezequiel e levou ele numa visão a um vale de ossos secos. A pergunta de Deus a Ezequiel é como uma prova de fé e de visão, irmãos. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E a resposta, irmãos, de Ezequiel mostra muito bem aquilo que nós, como seres humanos, conseguimos ver. Você olha para a sua célula e fala: meu Deus, só tem osso seco. E Deus está falando: ei, esses ossos podem voltar a viver? E tu, só tu sabe, Senhor. Só olha para a sua família, olha para o teu marido, olha para a tua casa, está em obra há sei quantos anos? Senhor, só tu sabe. Nosso olhar é sempre um olhar de falar: Senhor, não sei, está tão difícil o que eu estou vendo, está tão difícil o que está diante dos meus olhos, está tão complicado. Mas a voz ainda do Senhor, irmãos, ecoa para nós como igreja, Igreja da Lagoa. Esses ossos que estão ao redor, o Areal, Araruama, Praia do Hospício e tantos outros lugares, podem voltar a viver. E a gente está, só tu sabe. Porque o nosso olhar, irmãos, é um olhar que só vê as dificuldades. A resposta de Ezequiel expressa isso, que o cenário caótico pode muitas vezes fazer o quê? Nos deixar cegos espiritualmente. Só tu sabes. Olhando para esse contexto, irmão, nós percebemos que Ezequiel está totalmente desprovido de recursos humanos, totalmente desprovido de todas as situações que possam, estar diante dos seus olhos, porque está tudo queimado, uma nação despedaçada. O que mais Ezequiel podia responder? A resposta, além de ser uma incapacidade de entender o caos, pode também ser uma declaração de falência. Falência de recursos, falência do intelectual, do emocional. Não sei se você já se sentiu assim. Quando você está esgotado, não tem mais nada o que fazer. Você imagina Ezequiel suspirando: Senhor, só tu sabes. Esse marido aí, só tu sabes. Essa situação aí, meu casamento, Senhor, já entreguei na mão do Senhor. É nesse momento que Deus disse ao profeta. Verso 4, 6 diz: então ele me disse: profetiza. Profetiza a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a esses ossos farei um espírito entrar dentro de vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberá que eu sou o Senhor. Aleluia! Irmãos, Deus responde a Ezequiel a seguinte declaração: ei, Igreja da Lagoa, Deus responde para nós nessa noite: onde você vê caos, eu vejo restauração. Onde você vê dificuldade, Deus está olhando: eu estou vendo um exército aí, hein? Porei tendões em vocês, farei aparecer carne de novo, colocarei pele e, mais importante, derramarei o meu espírito sobre vocês. Ah, querido, visão espiritual. Deus quer nos levar a profetizar, principalmente, irmãos, no meio do caos.
no meio do caos, quando está tudo dando errado. Ah, Deus me abandonou. Não, filho, é lá que você está. É onde Deus quer que você esteja, para profetizar. Porque, irmãos, não tem nada a ver com o que eu vejo, com o que eu penso. Tem a ver com a visão de Deus, e a visão de Deus não muda. Não muda. Ezequiel 37, verso 10, vamos juntos? O Espírito entrou neles, e eles receberam o quê? Vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Glória a Deus. Ezequiel, onde você vê ossos secos, eu vejo um exército. Ezequiel, igreja da Lagoa, onde você vê morte, eu vejo vida. Onde você vê treva, eu vejo a luz. Essa é a visão de Deus, irmãos. Quantos estão entendendo? Está entendendo ainda, irmão? Deus ainda é o mesmo, irmãos. O verso 4 diz: porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Ei, se você está aqui nessa noite, querido, não sei como você chegou, mas a palavra que foi pregada a Ezequiel é a mesma hoje. Deus quer soprar vida sobre nós. O texto diz: eu estabelecerei na sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Declara o Senhor. Amém? Fique em pé no seu lugar. Eu gostaria de orar. Tem uma música, né? Eu não vou cantar ela, não sei essa. Ainda tem uma música de um corinho de fogo. Ainda tem vida aí, né? Lembra dessa? É. Ainda tem vida aí. Olha a Assembleana, hein? Tem um monte aí, mano. Tudo incubado. Um dia um pastor falou para mim: pastor, você está cheio de assembleano incubado. Quando ele sair da toca, a igreja vai avivar, meu irmão. Irmãos, é sério, vamos orar. Eu gostaria de fazer um convite a você, né? A gente está encerrando esse culto, mas iniciando uma série. Eu não sei como que estava ou como está a sua visão, mas sabe, Deus está pingando o colírio em nós como igreja, todos nós. Porque nossa caminhada, irmãos, eu falo isso, eu também. Muitas vezes a gente vai, sabe, perdendo a motivação, achando que é isso mesmo, que o tempo é difícil, pastor. Não, irmãos, é nos últimos dias. É no momento de caos, é quando o cenário está complicado, é quando o Brasil está passando por um monte de dificuldade, é que Deus vai levantar uma igreja com uma voz profética. E eu creio que aqui tem um povo que vai se levantar como exército. Vamos orar? Eu gostaria de convidar você que, sabe, precisa mais de Deus na sua vida. Ou quem sabe você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus. Mas sai do seu lugar, vamos orar juntos aqui. Você precisa de um colírio, você precisa de mais de Deus, você precisa de um toque do Senhor nessa noite. Para que você seja ativado, para que a visão de Deus seja ativada, para que esse banco, essa cadeira que está vazia seja ocupada por alguém que você vai convidar, que você vai evangelizar. Então, querido, sai do seu lugar, vamos orar junto como igreja, como um exército. Nós vamos declarar, nós vamos continuar marchando. Ei, profetiza, porque onde há ossos secos vai entrar vida de Deus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto.
todo desejo é satisfeito em seu amor. Declaro isso, não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada. Agora com os olhos de fé você vai declarar: torno luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza à cinza, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz o mar o caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Irmãos, nessa sexta-feira, eu estava ali preparando para dar aula e veio a irmã Neuza. Não sei se ela está aí, acho que ela não está aí. A irmã Neuza, bem baixinho, ela descobriu que ela está com câncer. A gente está orando por ela. Começar os tratamentos. E eu estava ali, enquanto ela estava falando comigo, irmãos, eu estava sendo ministrado por ela. E a gente estava falando de evangelismo. Ela falou: pastor, ela descobriu que está com câncer. Quero convidar você a orar por ela. Uma senhorinha. Quantos anos ela tem, Patrícia? Cadê? Acho que desceu, né? 74 anos. E sabe o que ela falou? Pastor, eu estou orando pela minha vizinha. Eu quero trazer ela para Jesus, pastor. Eu fiquei pensando, e a sua dor? A vontade era perguntar para ela: irmã, mas... Eu falei: não, pastor, eu quero convidar. Ela está fugindo, mas Deus já me deu uma estratégia. Eu estou convidando os filhos dela. Foi na célula, a gente cuidou dela. Ela falou: meninas, vamos cuidar bem delas, para que as crianças tragam ela. Irmãos, ela está vivendo um caos. Mas assim como Ezequiel viveu um caos, estava todo mundo, família foi levada para o cativeiro, os parentes, todo mundo no cativeiro babilônico. E ele foi levado a um vale de ossos secos, assim como a irmã Neuza está sendo levada. E Deus está falando para ela: profetiza. Profetiza. Sabe, eu não sei, você está saudável, seu problema não é nada. Sabe, Deus está
querendo usar a nossa vida enquanto a gente está bem. E sabe, a dona Neuza é um exemplo de vida, assim como outros que eu já conversei e passaram por tanta luta. O irmão Marcos está aí, ó. Perdeu um dedo, está sem uma visão ainda por enquanto, mas vai se recuperar em nome de Jesus. Dá 3 horas da tarde, o cara está arrumando a célula, irmão. Ei, Ezequiel, tem Ezequiel aqui hoje? Profetiza. Seu problema, Deus está cuidando dele enquanto você cuida das coisas de Deus. Só abre a sua boca, só testemunha. Está no meio do vale, está passando o vale da sombra da morte. Você está passando pelo vale dando glória a Deus, Senhor. As pessoas vão olhar e vão falar assim: como assim? O diabo vai olhar: como assim? Você vai confundir ele. Porque hoje, assim como Ezequiel recebeu essa palavra, Deus está soprando vida sobre nós mais uma vez. Enquanto ele via morte, Deus está falando: onde você está vendo morte, eu estou vendo vida. Vida. E não é qualquer vida, é a vida de Deus sobre você. É a vida de Deus sobre a sua casa. É a vida de Deus sobre sua vida, sobre seu ministério, sobre seu chamado. Então feche os teus olhos agora. Se você pode aí, se tiver alguém perto de você, põe a mão no ombro de alguém. Se você quer se ajoelhar aqui, vir um pouquinho mais para frente, não tem problema. Vamos orar junto, igreja. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos nos levantando mais uma vez, Pai. Ainda que o mundo diga que nós estamos derrotados, que há um vale só, mas a Tua visão sobre nós é outra. O Senhor está vendo vida. Então sopra sobre nós nessa noite. Sopra o Teu Espírito, Senhor, para que a gente possa se levantar como um exército, como uma igreja poderosa, não nas próprias convicções, mas no nome de Jesus. No nome de Jesus, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Nós nos levantamos agora, Senhor,